Começa agora o Diário de Pernambuco TV e no programa de hoje, fake news. Discursos muito arraigados de ódio ou de louvor. Também pensa duas vezes antes de compartilhar. Túlio Gadelha. Minha avaliação é que o processo de julgamento e de condenação e de prisão do presidente, ele fugiu dos trâmites normais. E surto coletivo. Pesquisa recente mostra que quando uma notícia falsa relacionada à política, o perigo de se alastrar é 3 vezes mais rápido. Conversamos com especialistas para discutir como evitarmos a divulgação de fake news e como detectarmos se uma notícia é falsa. As fake news não são um fenômeno recente e correspondem de forma bem direta à difusão de informações falsas por quaisquer meios de comunicação. Não se trata de um fenômeno exatamente novo. Existia a disseminação de notícias falsas por meio da imprensa tradicional, né, também no impresso, na televisão, mas no cenário da convergência midiática, das redes sociais digitais, a gente identifica que esse processo de disseminação desses conteúdos se tornou mais acelerado e mais potencializado, né, por causa do alcance dessas plataformas. Não à toa, em 2016, o dicionário da Oxford, ele colocou a palavra pós-verdade como a palavra do ano, né? Que nada mais é do que as pessoas estarem levando mais em consideração seus valores, suas crenças pessoais, do que fatos objetivos na hora de decidir, de tomar decisões e do debate na opinião pública. Inclusive o termo fake news ele se populariza quando Donald Trump acusa a imprensa tradicional, né, o New York Times, os jornais americanos que não defendem as atitudes políticas do presidente, e ele começa a se dirigir a esses canais como sendo propagadores de notícias falsas. Em geral, quem está por trás da produção de fake news são empresas especializadas que têm o interesse de formar opinião positiva ou negativa acerca de algo ou de alguém. Na política tem sido muito utilizado segundo as últimas pesquisas, mas é importante também considerar que grandes empresas, inclusive envolvidas em esquemas de corrupção que ganharam notoriedade na mídia, também estão se utilizando das fake news como estratégias de manipulação das opiniões públicas. Esses grupos eles costumam ter redes de programadores. Esses programadores eles constroem robôs, por assim dizer, para divulgar certos tópicos mais do que outros e fazer com que eles cresçam. Então, por exemplo, às vezes você está lá no Twitter e tem aquelas notícias mais comentadas, aquelas hashtags mais comentadas. Não obrigatoriamente aquelas hashtags elas estão ali por uma questão orgânica, ou seja, porque pessoas estão falando sobre aquilo. Às vezes, são robôs que levam essas informações àquela posição de destaque. Os conteúdos de notícias falsas, em geral, eles são programados, eles são produzidos para causar uma indignação e mexer com um valor pessoal, né, de um determinado grupo. As pessoas elas têm uma tendência a acreditar naquilo que elas concordam. Existe até um termo que é a exposição seletiva, ou seja, a gente costuma ir atrás de informações que vão combinar com aquilo que eu acredito, com as minhas crenças. Quando eu vejo uma informação que ela combina com aquilo que eu costumo acreditar, a tendência é que eu acredito que ela seja verdade. As eleições talvez tenham sido que elevaram as fake news para esse debate que a gente está tendo na opinião pública. Por quê? Porque a gente teve o caso de Trump nos Estados Unidos, né? Já existem diversas evidências de que realmente existiram máquinas voltadas para a divulgação dessas fake news e que sim tiveram influência na eleição. Por quê? Porque as pessoas formaram opinião a partir dessas notícias. Então, se eu vejo lá uma série de notícias dizendo que a candidata X ela está envolvida com vários crimes, ela está envolvida com má gestão, provavelmente eu não vou confiar nessa candidata e vou votar nela. Aqui no Brasil, em 2014, aconteceu a mesma coisa. Uma investigação feita pela equipe de jornalismo investigativo da BBC mostrou que pelo menos 13 políticos fizeram uso de fake news, isso utilizando um capital especializado, ou seja, empresas de gestão de rede especializadas em produção de conteúdo para a internet, como forma de
angariar apoios e, ao mesmo tempo, de iludir pessoas que conheciam pouco sobre o cenário político. Não é perfeitamente possível a gente fechar essa conta, né? Essa métrica de que a eleição foi fraudada por conta das notícias falsas. As notícias falsas sempre estiveram aí, né? Muitas vezes a própria imprensa colaborou para a sua disseminação. O processo de campanha política sempre foi muito pautado na disseminação de inverdades sobre candidato A, B ou C. Isso já está valendo para as eleições de 2018. O Facebook vai indicar quem está por trás dos anúncios que tem um cunho político. Mais do que pensar em anular as eleições por conta do suposto uso de robôs, de ciborgues, de trolls, né, que são pessoas que manipulam esses perfis, eu acho que vale a gente pensar em estratégias para poder fazer com que grandes empresas como o Facebook e o Twitter possam fortalecer seus instrumentos de monitoramento dos perfis que são falsos. E eles têm condições de fazer isso. Existem formas de combater a fake news e basicamente a gente tem que observar duas formas. Uma forma é o próprio jornalismo. Você começar a seguir sites de jornais que são conceituados, você começar a seguir revistas, porque a tendência é que as informações nesse veículo sejam mais confiáveis. A gente consome muita informação sem clicar nela, vê a chamada e aí não vê a notícia por inteiro. Então, quando você clica na informação, muitas vezes, por si só, você já consegue identificar que é um site que não merece confiança. Você abre um site de notícia, um portal de notícia, e você vai procurar quem escreveu aquela matéria e não tem nome. Você vai procurar quem é o expediente daquele jornal, daquela publicação, e não tem ninguém, né? Essa informação não está lá. Discursos muito arraigados de ódio ou de louvor também pensa duas vezes antes de compartilhar. Porque pensa no seguinte, você no seu dia a dia, por mais que você goste muito de algo ou de alguém, ou por mais que você não goste de algo ou de alguém, tu fazes milhões de coisas. Então tu não vai estar na internet o tempo inteiro compartilhando coisas contra ou a favor de algo ou de alguém. Então se algum perfil faz isso, desconfia, pode ser um perfil profissional e falso. Tem algumas empresas que têm utilizado de forma criminosa, porque é um tipo de falsidade ideológica, tem utilizado fotos de outras pessoas, inclusive de pessoas mortas, para poder utilizar em páginas pessoais, supostas páginas pessoais, para poder ludibriar a opinião pública. No final das contas, eu gosto de brincar que a gente pode explicar as fake news com o BBB. Não é o Big Brother Brasil. É boatos, bots e barrigas. Quando eu falo de barriga, eu estou falando do jornalismo, a responsabilidade que o jornalismo tem com a divulgação da verdade. Bot, é o outro B, é justamente esse uso político que os grupos fazem através da criação de robôs. E boatos é a função das pessoas, ou seja, as pessoas divulgando essas informações erradas. Porque não depende só do jornalismo, não depende só da justiça, depende muito das pessoas também. O que é que acaba acontecendo? Por uma crise do conteúdo, da credibilidade dos jornais, a gente acaba preferindo confiar no amigo, no tio, no irmão. Quando a gente tem um jornal, uma empresa que se assume como produtora de conteúdo jornalístico, a gente tem pessoas que vão se responsabilizar por aquele conteúdo. Muito embora, muitas vezes, venha dela a informação errada, equivocada, a informação falsa, né? Mas quando vem dela, a gente tem a quem cobrar. E é muito melhor que seja assim do que a gente cobrar a sujeitos anônimos, a um algoritmo, a um robô. Né? A gente precisa cobrar as pessoas a responsabilidade pelo conteúdo que elas disseminam e que elas publicam. O jornalismo, nos últimos anos, tem disputado com a produção de informação por parte de pessoas comuns, que estão também gerando informações sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia. E aí a gente tem um cenário que é um cenário irreversível. As pessoas vão continuar fazendo uso das tecnologias para poder difundir suas opiniões e as informações que dizem respeito ao seu entorno. E o jornalismo cabe, cada vez mais, investigar e garantir aos seus leitores que essa informação ela vai ser uma informação de qualidade checada e posicionada, mas posicionada não a favor de pequenos grupos, mas a favor do interesse público, o interesse das pessoas. Túlio Gadelha comenta sobre sua possível candidatura a deputado federal
a prisão do ex-presidente Lula e a atuação de Michel Temer. Eu nunca fui candidato de mim mesmo, né? Um projeto político de candidatura, pelo menos minha, nunca saiu da minha cabeça ou por conta de uma vontade que eu tive de ser candidato. Sempre saiu de um coletivo, de um movimento, né? Inclusive todas as candidaturas que disputei foram decididas na convenção do partido, né? Onde os filiados, né? Onde os grupos se reúnem e decidem, né? Por uma candidatura ou por outra, né? E em 2012 fui um dos candidatos mais votados do Recife, dos que não são filhos de político, dos jovens que não são filhos de político, né, que teve filho do Heriberto, filho do Francismal, filho do Jarbas, né, que esse aí tem toda uma estrutura de poder, né, de dinheiro e que ajuda, que financia, né, e impulsiona essas candidaturas, né. A candidatura em 2012 foi fruto de uma decisão coletiva, né. Em 2014 da mesma forma. Eu disputei mandato de deputado federal, né? Fui o que mais participou de debate nas universidades e em rádios. A gente teve a candidatura mais bem avaliada pelos internautas, mas assim, isso não se desdobra em resultado eleitoral, né? A gente não é pré-candidato ainda, né? A gente está discutindo isso se depende do partido. Nossa candidatura ela foi pedida por Ciro Gomes em 2017. Ele esteve aqui em fevereiro de 2017 e ele me pediu pessoalmente para que disputasse mandato de deputado federal, mas a decisão é parte de um coletivo, né? E esse coletivo, chamado Nós Acreditamos, está em processo de discussão ainda sobre os nomes. E eu acredito que nas próximas semanas esse nome deva vir à tona e a gente deve decidir sobre isso. O sentimento é de consternação, o meu sentimento com o que aconteceu. Eu não estive defendendo um projeto político do PT, né, que eu acho que cumpriu um ciclo importante, né? O PT, em termos de políticas sociais, de combate às desigualdades sociais também, e nem um projeto de Lula, nem pela pessoa de Lula, né? Eu tive em defesa da democracia, né, e da ordem constitucional. As pessoas misturam muito isso, né? E essa política do preto e do branco, ela está muito clara e ela é muito vazia, né? A minha avaliação é que o processo de julgamento e de condenação e de prisão do presidente, ele fugiu dos trâmites normais, né? O pessoal fala, mas foi rápido e justiça boa não é justiça rápida? Eu digo, não, justiça boa não é justiça rápida, não é justiça célere. Justiça boa é justiça justa, né? E fugiu dos parâmetros para obedecer a um calendário eleitoral. O eleitor em si ele não sabe, mas para quem vive no cenário político, quem acompanha a política de perto, o dia 7 de abril, que foi um sábado, foi um dia chave para a política, para as pessoas saírem de um partido, se filiar a outro, né, para o candidato, aquele que tem boas intenções de ingressar, escolher um partido político. E com Lula sendo preso, isso esvaziou muito o PT, né? E na prática até de quem coloca a candidatura em campo, no caso de Marília Reis, né, veja ela, é candidata a governadora, né? O que seria de Marília, né, andando, a comparação, Marília andando de mãos dadas com Lula pelas ruas de Pernambuco, aí no interior, e Marília andando sem Lula, né? São pesos diferentes, né? Ou seja, o julgamento e o decreto de prisão, na minha opinião, do juiz Sérgio Moro, ele teve intenções políticas ali. Olha, eu acho que a gente percebe envolvimento, isso é muito ruim, né? A gente vê ministros do Supremo viajando com ele no avião, a gente vê muita conversa de um representante do Poder Executivo sentando com seus juízes que vão lhe julgar, né? Eu acho que a justiça ainda é muito parcial e a mídia, ela não fala isso claramente, que deveria falar. Por exemplo, existe muita corrupção no judiciário, né? Minha formação em direito, né? Tenho muitos amigos juristas também, eu faço uma avaliação das leis e de como elas são feitas e dos julgamentos, e a gente sabe que existe corrupção no judiciário. Mas quem fala hoje de corrupção no judiciário, né? Qual foi o último grande caso de corrupção no judiciário que veio à tona? Eu lhe digo, foi o do juiz Lalau, em 1999. No ano 2000, o juiz Lalau foi preso, há 18 anos atrás. Por que a mídia não fala de corrupção no judiciário, né? Isso existe ainda no Brasil, isso tem que ser discutido, né?
Eu acho que a justiça ainda tem sido muito parcial em alguns aspectos. Balcone, de David Deledira, mostra como alguém pode começar um surto coletivo, mesmo diante de uma rotina pacata e generalizada.
Diário de Pernambuco TV fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!